você. 20 anos com você. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, mais uma vez, com toda alegria e satisfação, porque divulgar a doutrina espírita enche a gente de alegria. Então, aqui estamos de novo comemorando, por exemplo, alguns anos, são muitos anos que esse programa vai ao ar, e a data exata eu a tenho, mas não é o caso aqui agora. Então, estamos cumprindo a nossa obrigação, começando por cumprimentar o Vec Miller. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, seu Gama. E o senhor, como é que você está? Tudo na paz de Deus, embora que nós tenhamos tido nos últimos tempos uns dias difíceis aí, com muito frio. Muito frio, né? Para quem não tem assim o couro cabeludo tão protegido, então a gente sente a diferença mesmo. Mas aqui estamos, eu vou passar a palavra logo para você, Vec Miller, tocar o barco aí, dizer dos nossos objetivos hoje. Perfeito. E eu ganhei um pequeno livro, eu gostaria de até depois fazer um comentário, se tempo houver. Está em outra parte aqui, já da TV, é de um juiz de direito de São Paulo. Eu tenho certeza que eu trouxe, ele está ali. E vale a pena falar a respeito, quando juízes se interessam em publicar livros e mensagens. E abrindo ao acaso, eu passei boa parte da noite relendo ele todo, sabe? Porque sei. Cada lição nos chama a atenção, mas numa linguagem superior, sabe? No intervalo eu vou ver se consigo ver onde ele está, tá? Perfeito. Mas vamos lá. Vamos iniciar o nosso trabalho. Ok. Alô, pessoal. É uma satisfação estar aqui, o programa Enfoque Espírita, neste canal, TVC, em Petrópolis, canal 16, tá certo? E o programa é às 10 horas ao vivo, toda quarta-feira. Reprises aos sábados às 15 horas e às segundas-feiras às 17h30. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. Só nos mandar um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. E pode ser visto também pelo Facebook, TV Cidade Petrópolis. É só vocês anotarem lá em cima da página, tudo junto. E no Instagram, @TV Cidades RJ. O programa, aliás, toda a programação deste canal é veiculado também em outras cidades aqui na Serra. Em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então, passemos então agora à leitura da nossa página, que é exatamente deste livro, Palavras de Vida Eterna, tá certo? De Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz o seguinte, título, Cresçamos para o bem, aspas, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, fecha aspas. Foi dito por Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 34. Observa a magnificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não terá as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos.
tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Que maravilha, né, seu Gama? Sem dúvida. Essa última frase Eu aqui... pediria a você para repetir a última frase. Isso. Eu também estou impressionado com uma aqui na minha mão. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Dons de Deus que são as faculdades que nós temos. Não é só a faculdade mediúnica, não. Aquilo que constitui a nossa personalidade. São dons, cada um no estágio espiritual que lhe é próprio. Isso me remete a 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? Isso. Os dons espirituais. Os dons espirituais, citados ali claramente. Inclusive os dons mediúnicos, mas nós não citamos isso. Mas lá está citado isso, né? Com certeza. Com isso aí está na Bíblia. Isso não é especificamente da doutrina espírita. Não. Ali está escrito claramente. Muito bom, né, Segama? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. Começa assim o capítulo 2. Isso. Aí ele vem citando os dons espirituais. Dons espirituais hoje nós chamamos de mediunidade. Tudo bem, questão de nomenclatura e não muda nada. Não muda nada. Porque realmente não é possível que não se perceba que Jesus foi a maior figura que já esteve entre nós, sem dúvida nenhuma. E se nós vamos falar dos dons espirituais, portanto, os dons que nos conduzem a Jesus, nós temos que estar muito bem preparados. Então, até como começa o capítulo, estou com ele aqui na cabeça toda, mas é impossível a gente rever. Está na minha mão, e nós não combinamos, um pequeno livro que já temos citado aqui, de Leis de Amor, né? Então, aqui tem sempre orientação para tratar. Eu, muitas vezes, abro isso aqui e vejo o tratamento de doenças. Olha com essa pergunta. Existe uma patologia da alma? Olha para que esse estudo é importante. E a resposta é a seguinte: mágoas, ressentimentos, desespero, atritos, irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo então lesões mentais que culminam em processo patológico no corpo e na alma, quando não se converte de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Então, o Espiritismo contribui para o tratamento das doenças, não que esse seja o objetivo sempre foi e sempre será a nossa transformação mental de um homem normal em um homem de bem. Isso só pode ajudar a nossa evolução. Isso nos leva a uma coisa chamada consolação, né, seu Gama? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque, veja bem, o seu Gama já vem dizendo isso. Todas as religiões são boas, mas somente algumas, ou uma somente, mostra determinadas coisas. E ela nos incentiva, nos consola em nossos erros e faltas do nosso passado. Que não é
não vamos para o inferno eternamente. A misericórdia divina nos dá exatamente o quê? Você me permite completar, então? Com certeza, por favor. Olha só, o que o Weckmiller, que tem bastante conhecimento, então ele citou a pergunta 982 do Livro dos Espíritos. Então vejamos de plano, num programa espírita, a posição dos espíritas e das outras religiões. Sim. Né? Uhum. Então o espiritismo não tem aquela posição de dizer só quem é espírita é que se salva, não. Está claro. A pergunta é 982. Será necessário que professemos o espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E os espíritos responderam para o senhor Allan Kardec: se assim fosse, seguiria que estariam deserdados todos que não a creem, ou que não tiveram oportunidade de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, se você é religioso, se ama a Deus, se ama também ao próximo, se faz caridade e exerce o perdão, está na resposta aqui, é o suficiente para você estar muito bem após a vida, estar muito bem progredindo. Ninguém vai fazer o progresso numa única vida, são muitas, mas se continuamos sendo homens de bem, o caminho está aberto para nós. Então eu me sinto muito confortável, que quando eu falo aqui, muitas vezes as pessoas falam: o senhor elogia outras religiões. Quando elas são sérias, corretas, eu pessoalmente, mas a pessoa vem falar comigo, eu digo: não, perfeitamente, permaneça na sua religião, que não tem problema, tá? Não é dizer que só o espiritismo salva, não, o espiritismo esclarece, é racional, etc., mas não é a única. Seria uma tolice da minha parte dizer isso. A gente faz questão de frisar mais uma vez. Né? Perfeito. Agora, lembrando aqui uma outra situação, veja, esses 5 pontos que o senhor disse agora nos leva a um patamar. Esse patamar é exatamente como se fosse um quê? Um triângulo. E nós estamos abaixo desse triângulo, que nos leva a um vértice, a um vórtice superior, que seria o nosso governador, que seria Jesus. Sem dúvida. Está certo, seu Galo? Certo, é absolutamente certo. Né? Porque... É claro que, digamos assim, as concepções são diferentes e merecem todos o nosso respeito, embora também pedimos que nos respeitem, porque a doutrina espírita, ela é muito simples, simplíssima, por sinal. Não tem roupas que nos caracterizem, não tem nada. O que deveria caracterizar, eu disse deveria, o nosso programa e principalmente a doutrina espírita é exatamente a humildade, a simplicidade e o conhecimento. Porque nós estamos lidando com o quê? Com as leis de amor. Enquanto nós estamos também, na verdade, falando o quê? Que nós precisamos seguir as leis de amor que estão colocadas aonde? No Livro dos Espíritos, na terceira parte. Tá? Está lá. Olha que quando a doutrina espírita surgiu, exatamente já veio as leis morais. E as leis morais são fundamentais e são apenas 12 leis. Nós não temos leis que obrigam a ser espírita, nada disso. Mas pede a nossa transformação moral em quê? Em homens de bem. Sim, então, somente. Com certeza. Podemos seguir em frente hoje? Com certeza. Tá? Então, Weckmiller, já que nós fizemos isso, gostaria que você leu a palavra de vida eterna? Já fiz, né? Já fiz. Então, nós ouvimos uma palestra que diz o seguinte: cresçamos para o bem, não foi? Isso. Então, não, está comigo aqui, não tem problema. Uhum. Então, o Livro dos Espíritos, quando foi lançado, na segunda edição, ele tinha 4 partes. Porém, na primeira parte, ele veio com 501 perguntas. E na primeira parte, então, falava alguma coisa das leis morais. Quando, porém, o senhor Allan Kardec percebeu o interesse imenso que aquilo despertava nas pessoas, em toda a França na época, Isso. Uhum. Então, ele resolveu lançar a segunda edição, aí ele, vamos dizer assim, ele aprofundou nos ensinamentos. Então, nós temos hoje, na terceira parte, a chamada As Leis Morais. Quais são as leis morais? Então, nós temos ali a relação das leis morais e, então, estamos estudando cada uma. Perfeito. No momento, nós estamos estudando
A lei de destruição, não é isso? Pode seguir, então, a lei de destruição, que é uma das leis, e que são leis de amor. Veja bem, o que a doutrina espírita nos pede, então? São leis de amor. Perfeito. Tá? Enquanto que respeitamos quem segue as leis culturais, etc., descoberta da ciência, tudo é respeitável, porque não existe aqui rituais, nem sacramentos propriamente dito. Né? Exato. Perfeito. Aqui é a simplicidade e o conhecimento para nos transformar de homens bons, trabalhadores dignos, também em homens de bem. Em homens de bem, Tá? perfeito. Então vamos seguir mais em frente, meu irmão. Então vamos. Podemos ver aí. A pergunta... No livro Leis de Amor, você lê o trecho, por favor. Leis de amor. É esse livrinho pequenino que está aqui, tá? Leis de Amor. Ah, tá. De Emmanuel, não é de isso? Espírito. Emmanuel, de Chico Xavier. Isso. Então, Emmanuel nos ensina sobre a mente. Então, ele pergunta, a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Já lemos e insistimos. Vamos ficar com isso aqui mais uma, duas vezes, depois a gente vai caminhar. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Exato. Então, veja o imenso poder da mente, porque a pessoa que está pensando e usando a mente e pensa que está fazendo mal ou projetando mal, o pensamento já é errado. Já está errado. Então já gera problema. Então, no livro O Ser Consciente, que é esse aqui, de Divaldo Pereira Franco, tá? Através de Joana de Ângeles, um espírito muito importante, foi uma freira em vida. E nesse livro, O Ser Consciente, o espírito Joana de Ângeles ensina, tá? Vamos lá, ver filha, com a sua voz. O homem pode e deve ser considerado como a sua própria mente. Aquilo que cultiva ao campo íntimo ou que o propele com insistência a realizações constitui a sua essência e legitimidade. A mente é muito importante. Se nós aprendemos a dar cuidado com a nossa mente, ou quando você não faz nada absolutamente para prejudicar, a mente está trabalhando e você acaba então doente. Isso. Portanto, cuide de sua mente. Não necessariamente você precisa para isso ser espírita, mas necessariamente você vai precisar, para ganhar todas as vantagens, que a sua mente seja voltada para o bem. O bem. Se houver para o bem, você ainda está totalmente garantido, independente do culto que você está ligado. Tá? Mas nós estamos fazendo o quê? Estudando as leis morais. O cientista estuda as leis físicas, nós estudamos as leis morais. O espírita pode e deve dar atenção máxima às leis morais. Então, entre as leis morais, você quer recitar todas elas devagar, Vecmília? Lá no princípio do livro você já teve. Então, É bom que você tenha aquela face, caleta bem melhor que a minha, as leis morais. Então, da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor, caridade, da perfeição moral. Exato. Então nós temos o respeito máximo pelas leis. Porque vocês vão ver, quem nos acompanhar, seus caros telespectadores, vejamos, por exemplo, nós estamos vivendo, se bem que parece que ao final, os flagelos destruidores. Uma das leis morais que mostra para a gente como é que isso acontece. Mas fica então com você a palavra na hora que seu puder. Gama, veja bem, então já nos foi avisado que nós teremos que fazer um passando primeiro a palavra intervalo. para você então passar para eles, Tá certo? Pessoal, nós vamos ter um primeiro intervalo e voltamos daqui a um minuto, por favor. Obrigado.
Alô, pessoal, voltamos ao segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Então, vamos agora às perguntas, tá certo? 739 do Livro dos Espíritos. Então, antes eu gostaria de relembrar, para marcar bem o seguinte: enquanto o cientista estuda as leis físicas que regem o planeta e o universo, que é a concessão da nossa inteligência de Deus deu para todos os seres vivos, seres humanos, evidentemente, incluído nisso. Então, já a doutrina espírita se preocupa em estudar as leis morais. E nós estamos vivendo uma coisa terrível, que são os flagelos destruidores, que estamos no final de um deles, parece, né? Uma sacudidela na humanidade para dizer, gente, vamos olhar para Deus que fez tudo. Então, esse é o sentido. Isso é que é importante. Justamente, nós paramos na vez anterior no subtítulo Flagelos Destruidores, que começa na pergunta 737, mas comentando, vamos para 739. Isto. Né? Então, pode reler, por favor, a pergunta? Posso. Então, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Por quê? Tem muita gente que vem, tem dinheiro, fica paradinho, quietinho, ou se acomodou. Conheço casos de situações de pessoas que se isolam para viver isolado, está tranquilo, está tudo bem. Ele não se mexe, não movimenta, mas não aproveita uma coisa extraordinária que é a vida que Deus lhe deu. Então, os flagelos destruidores vêm e sacodem essas pessoas. Às vezes ela, mas seu Gama era uma senhora maravilhosa, ou alguém que diz, mas meu filho era ótimo. Eu digo que sim, mas ele estava preocupado com o quê? O que ele fez? Como é que era a situação? Aí ele fala, não, aí da parte física ele fazia isso e aquilo, mas da parte moral o que ele aprendeu? O que ele aplicava? E isso é que nós temos que ver. Então isso se corresponde, do ponto de vista espírita, em muitos casos, aquelas pessoas que desencarnaram porque abusaram mesmo. Estava no meio, aconteceu. Mas muita gente que desencarnou ou vem a desencarnar, por quê? Porque é um choque realmente para que a pessoa diga, acorda, cara, você está vivo e a velhice está chegando. Entendeu? Isso mesmo. E se você estudar, vai ver que o flagelo destruidor, ele sacode as famílias chamando a atenção, senão vai todo mundo morrer. Exato. Né? E aí, atualmente, nós vemos, né, seu Gama, lá nas Ilhas Canárias, na ilha de La Palma, né, aquele vulcão entrando em erupção, tá? É exatamente colocando para fora elementos químicos que mais tarde servirão para o pessoal daquela ilha plantarem e tudo mais. Isso é uma renovação do próprio planeta. E tirar aquele mal, no fundo, vai gerar muita gente que vai ter... Porque ninguém desaparece. Isso é que é importante entender. A reencarnação não é um desejo, é uma realidade a qual nós não podemos nos opor, porque não adianta. Com certeza que sim. Não. Porque senão Deus estaria errando. E Deus não é o criou caso. uma pessoa, um ser humano que foi até tal ponto e aí para. Daí então ele pode desencarnar mesmo no dia do nascimento ou um mês depois, porque o outro resolveu matá-lo. E aí? O que aproveitou? Ele vai ter Nada? que Acabou, agora ele vai ficar inútil lá em cima? Com ou certeza vai para o inferno? Que não. Se o inferno existisse, então veja bem, não é por aí. A explicação mais racional é que a gente desencarna, mas continua vivo. E depois será propiciado para nós uma nova encarnação e assim vamos caminhando para frente e para o alto, é o que nos interessa. Perfeito. Vamos prosseguir, seu Gama. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Olha só a resposta maravilhosa. É a pergunta 740 de O Livro dos Espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo,
se o não domina o egoísmo. E lembremos quantas pessoas passaram a distribuir alimentos por causa da doença. Exato. Não foi? Foi isso. Exatamente. Tem que me dizer, por favor, Ativou. Ativou muita gente na televisão. Olha, então as pessoas estão olhando o quê? Para um fator importante, a caridade. A caridade, quando a pessoa dispõe de recurso ou de vantagem e fica guardando aquilo para quê? Pois é, vem a doutrina espírita e mostra, não, vamos trabalhar. E vem, às vezes, então, um flagelo destruidor, aparentemente destrói a família. Daqui a pouco a família se reconstitui, mas agora voltada para Deus, com lembrança, etc., do ser que partiu. Perfeito. Bom, perfeito. Vermelho, eu vou ler. Isso. Dado é ao homem conjurar, que quer, portanto, tratar os flagelos que o afligem, vamos ver com calma como cabe. Em parte é, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Quanta coisa importante foi quanta gente boa faleceu, mas é uma oportunidade. Você é ótimo, excelente, mas tem o seguinte, tem que caminhar um pouco mais. Se está parado, porque está tudo correndo bem para você, leva aquela sacudidela na família ou na própria pessoa. Às vezes ele se salva, mas já volta modificado. Né? Sim, com certeza. Então ele diz aqui, na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, deve ser colocado o quê? Vamos saber o que é um flagelo destruidor. A peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afogamentos, né? E nas irrigações, no estudo das condições higiênicas e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meio de impedir, ou quando menos atenuar muito desastre. Sim, então vem uma explicação longa que a gente, por estar com muita coisa para passar, e eu já falei, tá? Então podemos seguir para um outro item. O outro item. Aprendemos, portanto, que nós, de propósito, estamos insistindo nos flagelos destruidores, são explicáveis dessa maneira. Deus é injusto que aconteceu? Não, meu irmão, Deus é justo. Aconteceu, mas se ela tinha qualidades ou se ele tinha qualidade, mesmo assim desencarnou, é porque essas qualidades chamaram a atenção, mas ele vinha mais ou menos parado. E aí, então, por caridade, recebeu aquilo, desencarna, na outra vida ele já vai vir muito mais bem premiado. Entendeu? Exatamente. Então vamos agora estudar as guerras, que também fazem parte da lei de destruição, um subtítulo. É um subtítulo. Então, a pergunta 742, pessoal, que é o que impele o homem à guerra? Pode ler, velho, comigo, que você lê muito bem. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Sem dúvida. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. Importante, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade
quando a sente necessária. Olha que coisa maravilhosa essa última frase, não é isso, seu Gama? Exato. Então a gente vê o seguinte, uma coisa importante, tem nações e políticas que fazem da força para dominar e depois nós vamos consertar o mundo, e não é assim. Não é assim que acontece. Temos que aprender que a vida é extremamente curta e ninguém, por mais que seja a atuação dele para o mundo, vai conseguir mudar. Santos Dumont fez a maravilha, aliás, nosso querido Santos Dumont, aqui de Petrópolis, né? Isto. Fez a maravilha de descobrir a forma de voar, mas ele teve um fim lamentável, é claro, mas foi uma pessoa extraordinária. Mas foi ele que mudou o mundo ou mudou o espírito dele? Não. Não. Ele pediu até, isso aí da parte espírita, ele pediu até para reencarnar outra vez, né? Nós até sabemos a da reencarnação dele, mas não é o caso aqui agora. Isto. Então, da face da Terra, é a pergunta 743, algum dia a guerra vai desaparecer? Sim. Olha que maravilha. Isso em 1857, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Quando todo mundo for dirigido pelas leis do amor, vai ser uma beleza. Com certeza. Mas já estamos aqui para mostrar que o importante é a transformação moral de cada um de nós. Não adianta nascer filho de um príncipe e ter fortunas, se não se conscientizar que aquilo é uma tentação para evitar que ele só pense nele, porque a vida vai acabar dentro de 100 anos, para ele, sem dúvida nenhuma. Então, vamos perceber que existe até uma felicidade que falsamente se diz que é eterna. Por que falsamente? Porque aquilo vai promover uma transformação moral, virá uma nova desencarnação e a vida vai recomeçar. O que você plantou para colher da outra vida? Pergunte isso a você, se acredita na reencarnação. O que você está plantando, o que você acha que você vai colher? Seja o seu próprio juiz, mas julgue com lealdade. Não te vai julgar um homem perfeito, não, porque não é, como eu não sou. Com certeza eu também não sou. Um espírito endividado. Exato. Dou graças a Deus por ter hoje em dia já algumas letras conhecidas. Exato. Aí nos leva exatamente, seu Gama. Mas vocês estão dizendo sobre guerras, mas existe guerra aqui e acolá, mas não em âmbito mundial. São localizadas e são logo abafadas para que não se prolifere mais aquela total beligerância. Graças a Deus, as grandes nações têm bombas de grande quantidade de destruição. Olha as leis morais, porque se aquilo um dia explodir, Nossa Senhora, aqueles estarão profundamente comprometidos, talvez, por séculos. A gente vê, né? Isso aí, deixamos a Deus esse tipo de situação. Então, a 744, seu Gama. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Porque olha só. A liberdade é para deixar a pessoa agir. Se nós formos constrangidos para matar alguém e aceitamos a incumbência, nós vamos responder. Então tem que vir a evolução moral. Por isso que não interessa só a evolução material. Tem riquezas, etc. Isso é importante, sim. Mas não é o principal. O principal é a nossa transformação moral em homens de bem. Pois é, seu Gama. Agora, isso nos leva a uma outra reflexão rápida. Diz aqui a resposta, a liberdade e o progresso. Nós temos liberdade? Com certeza. Nós temos progresso? Temos. Verifica depois de 2010 como o material evoluiu. Absurdamente evoluiu com situações incríveis que vão nos ajudar. A gente vê isso exatamente na parte de medicina. Como a medicina avançou para que, a nosso favor, para que não houvesse determinados cortes, vamos supor, da vesícula. Hoje, com 3 furos, eu não sei o nome certo dessa situação,
Mas são 3 furos só que não precisa abrir o abdômen do indivíduo para tirar. É um ataque à constituição física de um edifício ou de um indivíduo. É somente 3 furos e outras coisas mais que estão aí à nossa disposição. Isso é progresso, gente. Tá certo? Então, passamos à letra A, Gama, dessa mesma pergunta. Desde que a guerra deve ter, por efeito, produzir o advento, a chegada da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? A escravização temporária, mas para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Você pega, por exemplo, uma pessoa que objetivamente ele se oferece o seu corpo para lutando com a liberdade por outras pessoas, olha, é um progresso muito grande, porque ele está abrindo mão de determinados conhecimentos. Tá? Perfeito, perfeito. Então, 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? É um grande culpado. E muitas existências, atenção, muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos que haja sido causa, direta ou indiretamente. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, algumas vezes se diz, fulano matou tanta gente entre os espíritos, é entendido que agora, ele não vai reencarnar na Terra não, porque ninguém vai deixar, vai lembrar dele. Com certeza. Entendeu? Ele vai se manifestar ou não vai ser útil para ele. Então ele vai ter que retornar para quitar em mundos outros mais atrasados ainda. De onde provavelmente ele já passou. Exatamente. Mas não aprendeu, retorna. Exatamente. É? Nós vamos lembrar, gente, que o espírito não retrograda. Não. Retrograda mundos. Que aí nós estamos em provas e expiações. Esse indivíduo que matou milhões na Segunda Guerra Mundial, em vários países daquela época, com certeza eles não retornarão à reencarnação na Terra, e sim a um orbe mais primitivo. É claro, você imagina a imensa responsabilidade de um comandante durante a guerra que tem que tomar determinadas decisões que sabe que outras pessoas vão sofrer. Ele também vai, né? Mas ele pelo menos está determinando aquela resposta necessária, importante, mas que faz parte do local que ele está. Né? Isso, tá então, certo. Nós acho que aqui deixamos bem claro isso, perfeito. como é que a gente é responsável ou não, até por guerras. Perfeito, Bom, senhor. temos que fazer o nosso intervalo. Exatamente, temos que fazer mais um. Até já. É assassino agora? É. Estamos de volta com o nosso estudo da doutrina espírita. Nós estamos fazendo o estudo da lei de destruição, uma das leis morais. Olha, o espiritismo só se preocupa com as leis morais. O homem que estiver totalmente moralizado na Terra, agindo e amando na Terra, não precisará reencarnar mais. Vai para mundos superiores. Existe essa promessa, sim, e ela será cumprida para cada um de nós, custe o que custar. Sim. Então vamos lá. Vamos estudar agora assassino, não é isso? Isso, exatamente. Então, assassino, nós temos aqui uma coisa importante.
eu prometo que da próxima vez, que já olhei o tempo, hoje não dá totalmente, nós teremos que estudar as desencarnações coletivas. A responsabilidade que gera. Perfeito. Então, assassínio. Eu faço a pergunta, Vecmília. Tá certo. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Imagine, portanto, alguém que determina que para que se destrui, se jogue uma bomba atômica, como já foi feito. E então, sobre uma cidade, arrase, matando às vezes devagar, mas matando às vezes 200 mil pessoas. E não era das grandes bombas, não era da primeira. Imagina o que pode destruir uma bomba dessa. Agora, onde esse espírito vai passar depois? E aqueles que comandavam sabiam que era uma coisa diferente, mas não sabiam o que era. Comandaram o avião, eles não sabiam o que era. Isso. Eles não foram treinados para aquilo que eu podia dizer. Não, então não me manda nessa missão, não. Porque morreram crianças, morreram adultos, morreram idosos, cheios de saúde, todos bem. E por isso, aqueles homens que vão pagar, não, quem determinou aquela coisa, aí sim, este vai ter uma punição muito maior, pesada, exatamente. Bom, 747, Vecmília. Essa é importante, né, seu Gama? É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já temos o dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. É a famosa 747, não é? Isso, exatamente. Não é a nossa aqui, mas é a 747. Por quê? Porque Deus julga pela intenção. Em tudo o que nós fazemos, de certo ou de errado, tem a intenção. Tá? Às vezes justifica, por exemplo, um sacrifício de uma pessoa que mergulhou para salvar uma outra que estava se afogando. Ele não nadava bem, mas estava mal. Ele conseguiu pegar aquela pessoa, mas bebeu muita água, passou mal. Aquele que ele ia salvar, salvou, e ele mesmo morreu. Então, ele se suicidou? Não, pelo contrário, Deus é justo. Então, apenas se passou uma coisa. Deus nos julga mais pela intenção. E aí existem várias, eu não vou dizer tantas assim, mas são várias, em torno de 10. São, no caso, perguntas de um livro dos Espíritos que insistem que Deus nos julga em qualquer circunstância pela intenção. Perfeitíssimo. Vejamos. Perfeito. Podemos seguir? Podemos seguir. Agora a pergunta 749. Tem o homem culpa... 8. 748? 8. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Veja bem, é legítima defesa. Isso. Só a necessidade o pode excusar. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Imagina, porém, quem é obrigado por determinação destro daquela natureza, estamos sendo sinceros, só destro daquela natureza para não entrar no mérito. Imagina que aquele que tem utilidade de tem que atirar, tem que matar, como é que fica? Então, a doutrina espírita está mostrando. Então, como é difícil apontar isso. Isso. Então, seu Gama, só uma situação aqui. Veja bem, vamos supor que estamos descendo a serra, aqui de Petrópolis, para o Rio, e somos assaltados. Em um determinado momento, você tenta reagir. E acaba tirando, vamos supor, a arma do outro e começa uma luta entre os dois. A arma já está na sua mão. Naquele atrito, a arma dispara e mata o agressor. Seria considerado ele assassino, seu Gama? Pergunta 747. Deus julga pela intenção. Por isso que estamos fazendo a importância de estudar, conhecer a mente. Olha a promessa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. A verdade é que ele não queria, mas na luta a intenção fez com que matasse. Agora, se ele usando aquilo, agora que o cara está vencido, dá 2 tiros no peito dele, pode estar tranquilo que aí ele é assassino. Não adianta,
eu estava me defendendo. Não. Para Deus, não. Você ultrapassou o limite. Exato, Tá? perfeito. Agora, Vamos lá. Agora 749, seu Gama. 749. Tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Olha que coisa, que pergunta sensível. Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Aí entramos mais uma vez. Tudo depende da intenção, tá? E da forma de socorro. Então, durante a guerra, houve muita gente, pelo menos houve casos, de pessoas que disseram, olha, eu até entrego minha vida. Posso trabalhar durante a guerra, atendendo lá na frente de problema, mas durante as lutas e até vim a morrer. Mas eu não vou matar ninguém. Ele pode ser dito como covarde? Não. Ele não quer entrar nessa fase da coisa. Respeita a opinião dele. Moralmente, ele não tem problema. Tá? Isso. É princípio que ele segue que a gente tem que respeitar. Perfeito. Qual é o mais condenável? Vecmir, é 750 para você responder. Qual é a mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Isso aí tem tantas variações. Você já viu como é que fica a situação daquele espírito que provoca, está no corpo feminino, ou no masculino, ele provoca o quê? O O aborto. aborto. Veja só como é que fica, como é complicado você julgar quem entregou-se para que se fosse eliminado aquele espíritozinho que ia Sem nascer, defeso. né, e totalmente indefeso foi morto. É um crime de alta gravidade. Nossa, mãe. Porque moralmente esse é um problema seríssimo. Você tirou a vida e imagina quem fez isso usando bombas de grande potencial. Tem Exato. criança, tem tudo. Né? Com certeza. Então a gente, quando desencarna, que vai olhar a nossa folha corrida, ou tem acesso a ela, depois de bastante tempo, isso pode acontecer sim. Chegou lá em nosso lar, como é que vai ser? Se chegar, né, seu Se Gama? chegar. Mas falando que aí no nosso lar já está sendo preparada uma encarnação para ele. E ele vai sofrer e saber, se eu for passar por isso, vai, é necessário que você passe. Você fez, agora tem que quitar. Então a gente vê como complicado. Exato. Então seguimos. A 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados do seu ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e seja consagrado pela legislação? Quer dizer, o infanticídio aí é o aborto, puro e Exato. simples. Exatamente. Né? Entre outras situações. Então aí a gente vê a resposta. Gostaria que você Os desse a resposta. espíritos nos alertam para o seguinte: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Ele apenas vive. Como se fosse um selvagem bem primitivo, que está satisfeito, matou de dia meia dúzia de pessoas, mas vai dormir numa boa, matou criança também. Não então, quer saber, lembremos que no passado havia aquela coisa de matar, né, de eliminar as pessoas que estavam por nascer. Né? Então, desde o momento em que o espírito, e nós sabemos como é que é a concepção, já esteja concebido dentro da mulher, mas ela não sabe, então aí a coisa é muito séria. Perfeito. Né? A pessoa é um assassino. Ele nem queria o resultado, mas se acontecesse, ele Seria bom pra ele, admitiria, né? Então, Mas nós estamos vendo que ele é responsável. E aí o livro Espírito, em muitas perguntas, ele nos diz: Deus julga pela intenção. Cuidado com a sua mente. Por isso que nós estamos estudando as leis morais com tanto cuidado, porque isso é o que forma a nossa mente. Portanto, você, mamãe, está criando seu filho, papai, o senhor também está criando seu filho, cuidado, se você
admire que a sua filha pode fazer um aborto porque apareceu subitamente grávida, cuidado com essa decisão, porque Deus julga pela intenção. Você tem a intenção apenas de não pegar aquilo que você não queria. Agora a situação já está. Cuidado, porque aí gera responsabilidade, às vezes, com séculos para resgatar. Para se resgatar, exato. Aí chegamos então ao quê, Vec Miller? A um subitem chamado crueldade. Não é isso? Isso. Então eu faço a pergunta, seu Gama. 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Vamos lá. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Por quê? Se em algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. E isso até nos leva aqui a algumas perguntas. Olha a pergunta 953, não vamos analisá-la agora, mas olha só. Quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de se abreviar de alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente a sua morte? Concebe que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, tá? E em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Mesmo assim, para a espiritualidade, neste caso, não perdoa. Se você fizer, eu digo vai porque resgatar. Aquilo vem cá, vai ter que resgatar. Com certeza. Então, Deus é amor, mas é justo. Então, todas as vezes quem vai se auto-julgar é o próprio endividado. Ele não vai receber uma outra oportunidade em condições normais, é isso que acontece, há exceções. Ele não vai receber uma outra oportunidade se ele primeiro não se transformar em homem de bem. Mesmo que depois de renascer, ele não apresente aquelas características, o sofrimento seja de outra maneira, mas o importante é que a dívida seja eliminada Exato. no momento certo. Perfeito. Então, essa lei de destruição, ela tem muitos aspectos. E por que nós estamos estudando isso? Porque é uma lei moral. E o que pretende o que nós estamos fazendo? Estamos estudando o quê? As leis morais. Existem as leis físicas, já falamos hoje, e existem as leis morais. As leis físicas, a ciência estuda, está tudo bem. Construindo pontes, até construindo naves maravilhosas, etc. Leis físicas. Agora, para as leis morais, a posição de quem julga é bem diferente. Exatamente, perfeito. Bom, vamos estudar um pouco de crueldade. Isso. Não temos então, condições de forma nenhuma de chegar, tem várias partes ainda, mas não importa, vamos lá. Para você, Vec Miller. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Essa nós já fizemos, seu Já? Gama. Vamos lá. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Então, diz o seguinte, nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Ele se entrega aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, por vezes, nós vemos pessoas de poucos recursos trabalhando para outras pessoas que têm muito mais recursos, e parece até que isso seria uma forma de escravidão, porque pela necessidade ela se vê de trabalhar. Mas veja bem, vamos ver quem é que está fazendo a crueldade aí. Exato. Tá? Porque isso é importantíssimo. Isso. Então agora
nós estamos vivendo uma coisa. Pergunta 747. Deus julga pela intenção. Nós, espíritos, temos que ter essas respostas colocadas na cabeça, porque toda hora acontece. Deus julga pela intenção. Exatamente. Então, a crueldade é a intenção, se for o caso. Aí, estamos ferrados. Pode ler a próxima, Vecchio? Posso. 754, pessoal. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta, veja bem. Dize da falta de desenvolvimento de senso moral. Não digas da carência, porque o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, porém, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Quer dizer, então a gente vê que mesmo assim nós temos a nossa consciência. O mais selvagem que seja, na hora ele não se importa. Mas se ele assistir depois e se não tiver motivo, pode estar tranquilo. O remorso vai comparecer. E se veio o remorso é porque foi injusto. Né? Exatamente. Então foi covarde. E aí ele vai resgatar. Então, a lembrança está lá na Bíblia. Isto que tu semeias, disse Jesus. Isto ceifarás. Isto que tu semeias, isto ceifarás. É o que está lá. Então, o que nós colhemos, às vezes, quando vemos uma pessoa assim, eu não sei se dá tempo de eu contar, Vecchio, mas posso arriscar. Temos, sim. Temos talvez mais 2 minutos. Então, vou contar uma coisa interessante. Chico Xavier, visitando lá em Uberaba, visitando então uma favela lá, ou uma casa muito humilde, era uma favela, chegou uma pessoa para ela e apresentou-lhe uma criança. Mas essa criança não tinha as mãos, mas tinha as pernas. E então os médicos tinham dito que ela tinha que cortar as pernas também. Disseram, pô, mas existe Deus que pode fazer uma coisa dessa? O Chico disse, eu não sei. Vamos ver o que ela fez no passado. Estamos contando que isso é a história da vida do Chico. Chico na favela, com tanta gente faz. E aí então teve essa resposta incrível. Ele só perguntando a Emmanuel, continuemos a visita. Perguntaram para Emmanuel, mas continua a visita. No que continua a visita, mais tarde veio Emmanuel e disse assim, não demorou muito não. Emmanuel veio e disse assim, olha, esse espírito, e você sabe, suicidou-se nas 10 últimas existências, deve cortar as pernas dele sim, que ele está querendo pular num lugar lá de cima. Então veja, a justiça de Deus vai te pegar onde quer que esteja, não por homens, pelas circunstâncias com que ele vai nascer, entendeu? Então vamos cuidar de nós, refletir, analisar. A doutrina espírita explica detalhadamente. Deus é bom, mas também é justo e perfeito. Nós podemos, pegando um gancho sobre isso, nós podemos fugir de todos os nossos defeitos. Mas chega uma hora, pessoal, em que existe uma coisa chamada imposição. A espiritualidade, quando você vai reencarnar e dizer assim, agora você fugiu de todas, agora você vai ter que passar por isso de qualquer maneira, porque isso está travando o seu adiantamento. Portanto, o que fizemos de você sofrer é no teu interesse, não no meu. Exatamente. Entendeu? Isso é muito bom. Se faz daquela guerra. Seu Gama, mas me parece que nós estamos terminando agora, já Sim. está quase em cima da hora, tá certo? Tudo bem. Então, nós... Você pode consultar, temos tempo suficiente para fazer isso aí? Temos uns segundos ainda. Temos. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo, reprises aos sábados, às 15 horas, e também às terças-feiras, às 17h30, tá certo? E eu sempre leio uma situação que diz o seguinte, mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. É assim que diz uma música espírita. O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Exato. Então, se você quer, meu irmão, independente da religião que você seja,
Se você quer, do ponto de vista espírita, estar salvo da outra vida, estar lá bem porque se realizou, apegue-se ao bem, a praticar o bem, a ajudar aos seus semelhantes, porque isso é fundamental. Se nós não usarmos do discernimento para saber o que nós podemos e devemos fazer, nós vamos encontrar muita dificuldade e por isso mesmo estaremos então, na verdade, nos comprometemos para um futuro que também precisa ser resgatado. Não é só quem faz, mas também quem orienta. Portanto, nós temos que manter a nossa mente limpa. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Bom, Vecmília, vamos lá. Então, você ainda terminamos então, seu Gama. Terminamos, mas você tem um texto aí que lê, que nos ajuda aqui. Não. Então, o senhor sempre fecha exatamente o programa com uma determinada frase, seu Gama. Exato. Então, o nosso programa já há décadas diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. PVC, 20 anos com você.